Boa noite. Quanto tempo eu não vinha aqui colocar a carinha na tela, né? Fazia algum tempo já. Mas, às vezes, a gente para de se auto-aplicar as barras e aí a gente perde um pouquinho a criatividade. Então, todas as pessoas que fizeram o curso de barras, se não está trocando barras com a colega, com alguém que já tem o curso, lembra disso, começa a se auto-aplicar. Quer saber como é que faz a auto-aplicação? Já tem o curso de barras, mas está meio perdido aí, fez o curso, se afastou dos colegas, julgou alguma situação do Axis, porque a gente tem tendência a julgar a empresa Axis, né, que só pensa em dinheiro. Mas, e se tudo isso é uma forma, é uma máscara, é um empecilho para nos tirar do caminho de conhecer pessoas bacanas, pessoas que vêm nos somar na nossa vida? E se o nosso julgamento em relação ao que o Axis nos impeça de receber mais? Pois comigo aconteceu isso. Então, eu comecei a me auto-aplicar. E eu estou no 10º dia de auto-aplicação e eu senti de criar, então, o sorteio. Vai ser 21 dias de sorteio, começando hoje o dia 1º de 21 dias, onde as pessoas que quiserem participar vai ser mais para o pessoal da região de Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre, porque a sessão de barras está em torno de R$150. Ah, Luísa, muito alto o valor? Não, porque a sessão de barras, por mais que alguém diga que não faz efeito, faz a longo prazo, a curto prazo, de várias maneiras. Conheci uma moça que ela recebeu 3 sessões de barras, de Axis, de uma conhecida dela. Não foi cobrado, ela recebeu de graça. E ela disse para mim, não aconteceu nada, minha vida não mudou. Aí eu fui puxando o assunto com ela, fui conversando com ela e descobri que tinha mudado sim, porque há 1 ano atrás ela pagava terapia 1 vez por semana. E pasme, agora ela não está pagando nenhuma terapia. Ela continua com os sintomas de depressão, as historinhas dela, buscando o caminho dela, mas já não está dependendo tanto de alguém mais para tirar ela desse enredo emocional. Então, eu fiz esse sorteio baseado nisso. O que eu ouço muito? Que as pessoas não têm dinheiro para pagar o atendimento. Então, eu criei esses 21 dias para facilitar a vida de quem não pode pagar uma sessão de barras por 150. Simples. Com um valor muito acessível de R$48. Mas o que a pessoa tem que fazer para isso? Vai precisar digitar nos comentários ali, eu escolho, né? Colocar um número do seu gosto, e aí às 22 horas eu faço o sorteio. Só que esse sorteio de uma sessão de 150 por 48, ela só vai acontecer se a pessoa que colocou escolho compartilhar com 3 pessoas. E lá no perfil dela, lá nas publicações dela, tem que aparecer a minha publicação. Se no total, no final do dia, tiver 10 compartilhamentos, eu faço sorteio. Hoje eu agradeço a participação da Alessandra. A Alessandra mostrou que tem interesse, colocou, eu escolho, colocou o número 15, mas não aparece no perfil dela a compartilhamento. Então hoje não tem 10 compartilhamentos, então não vai ter sorteio. Mas eu trouxe para vocês hoje um conteúdo riquíssimo. Sabe, quando você fala em barras de Axis, a gente fala muito em limpeza,
de crenças limitantes. Se fala dos BKMEX. E o que é os BKMEX? A gente não sabe, não é mesmo? Quem fez o curso, quem dá curso como eu dou curso de barras e eu ensino BKMEX. Eu não falo mais do que isso, porque no Axis é isso que nós ensinamos. Mas eu, como uma profissional, está falhando? Roselene, a minha voz está falhando? Alguém mais pode falar se está falhando? Se está falhando para mais alguém, comenta ali. Ou melhor, vamos fazer assim, ó. Se você está me ouvindo bem, digita 1. Se você não está me ouvindo bem, digita 2, tá bom? O vídeo, se tiver distorcido, se tiver falhando, mas você estiver ouvindo a minha voz bem, vamos focar na voz então, porque vou trazer um conteúdo bem interessante sobre as distorções cognitivas. Sabe lá quando a gente faz o BKMEX para uma pessoa que deitou na nossa maca para receber as barras? O que a gente está fazendo ali? A gente está falando com o crítico patológico dela. Sim, o crítico patológico dela. Sabe quando nós falamos interessante ponto de vista? Você já parou para pensar que esse interessante ponto de vista... Alguém pode colocar se está ok, o vídeo e o áudio, e pode colocar 2 se não tiver, que daí eu fico sabendo se vocês estão me ouvindo. As distorções, sabe, cognitivas que todos nós temos na nossa mente, elas são as ferramentas desse crítico. Esse crítico que a gente chama de crítico patológico. Nos próximos 21 dias eu vou trazer muito sobre isso. É a maneira pela qual o crítico de dentro de nós opera. É as armas que ele traz para combater a autoestima. E esse crítico é aquele famoso julgamento. Sabe aquela coisa que o Gary fala sobre não julgar? Às vezes você pensa que é em relação ao outro, mas é muito mais com você mesmo do que com o outro. Se houver crenças irracionais no nosso viver, olha só, as barras de Axis, ela vai fazer vir à tona essas crenças. E aí, por isso que há uma mudança, uma melhora na vida da pessoa que recebe a sessão de barras. Porque as crenças, quando elas estão irracionais, elas podem ser consideradas como uma ideologia interna do nosso crítico patológico, aquele que nos machuca. Percebe? Então, esses sentimentos, emoções, esse crítico patológico que está dentro de nós, ele cria distorções cognitivas. E essas distorções cognitivas, ela influencia na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa relação com as pessoas. E o crítico que está dentro de nós, se ele não é trabalhado lá, nos BKMEX, né? Se ele não é trabalhado lá nos pontos das barras ou com algum outro tipo de terapia, ele vai se tornando um terrorista, isso mesmo, ele é a bomba, é a arma que impede nós de expandir. Roselene, ainda tá ruim para você o vídeo? Pessoas queridas, é só digitar assim, número 1, sim, ou número 2, não. Esse vídeo vai ficar salvo no canal do YouTube para quem quiser revisar ele, tá bom? E amanhã vai ser o segundo dia de 21 dias, onde eu vou falar ainda de todos essas distorções cognitivas. Conforme você vai ouvindo, você vai limpando, você vai se percebendo aonde você está operando, qual é o crítico, qual é o julgador interno que está agindo dentro de você. As distorções, ela é uma questão de estilo.
ela pode estar baseada nas crenças irrealistas, naquelas crenças implantadas em você, que estão profundamente marcadas lá no inconsciente, mas também pode ser uma crença em si, um hábito de pensamento que cria problemas. Eu não sei se tem alguém me assistindo, mas se tiver alguém me assistindo, responde se meu vídeo está bom ou está ruim. Eu vou continuar falando, porque para mim aqui parece que está normal. Quando você tem estilos de pensamentos distorcidos, isso é difícil de ser diagnosticado, é difícil de ser tratado, porque ele está intimamente ligado com a tua maneira de perceber a realidade. Percebe isso? O Gary Douglas, da Henry, eles falam desta realidade, né? Que nós estamos numa realidade, e esta realidade, às vezes, ela está como se tivesse um vidro manchado na nossa frente. A realidade mostra algo para nós e nós temos a nossa verdade. Então nós precisamos tratar o nosso crítico interno para poder ter uma vida de mais qualidade, de relacionamento, de felicidade, de realizar aquilo que a gente deseja. Mesmo a pessoa mais sã, que se considera mais sã, mais racional da Terra, opera a certa distância dessa realidade. E não dá para evitar, porque existe uma programação embutida na nossa mente e nossos sentidos humanos. Você se sente presa, você se sente preso, você às vezes quer fazer alguma coisa e faz diferente do que você quer fazer. Às vezes você promete para si mesmo, eu vou agir de determinada maneira, e você acaba agindo da forma que você não gostaria e cria então uma realidade conflituante. Se isso está acontecendo, procura na tua cidade, no teu bairro, alguém que faz sessão de barras de Axis. Recebe uma sessão, te observa como você vai sair dessa sessão. Ah, mas eu fiz, não teve resultado nenhum. Cara, tu fez quantas sessões? A gente tem uma vida inteira, um ano, tem 365 dias. Um dia tem 24 horas. E você vai querer tirar toda a programação em 1 hora de atendimento? Eu te dou uma boa notícia. Algumas pessoas recebem a sessão de barras e realmente saem melhor em 1 hora. Porém, para mim, no meu interessante ponto de vista, não. O interessante ponto de vista é aquilo que a gente usa, conforme o Axis, para as coisas que a gente não concorda. A gente não quer debater, não quer rebater, ou não quer entrar na questão do certo ou errado. Daí a gente fica com o interessante ponto de vista, que é o ponto nulo. Então, no meu caso, não é um interessante ponto de vista. É uma percepção que eu tenho e eu compartilho com meus alunos no curso de barras, que é o seguinte. Eu compartilho que o que você faz e o que você pensa, às vezes, está separado por uma linha invisível de crenças limitantes que te impedem de agir de forma assertiva. Não sobre o certo e o errado, mas aquilo que vai te trazer uma vida mais abundante, mais positiva. E é tanto assunto que eu quero trazer que eu dispersei o que eu gostaria realmente de falar. Bom, não dá para evitar então, porque a programação está embutida na mente e nos sentidos humanos. E quando uma pessoa recebe sessão de barras, ela vai liberar algumas coisas. Só que, como eu estava dizendo ali atrás, para mim, a percepção que eu tenho é que, assim como
e algumas pessoas vão discordar de mim, algumas pessoas que estão me assistindo, que a maconha é a porta de entrada para drogas mais fortes ao longo da vida de um jovem. As barras de Axis é a porta de entrada para infinitas possibilidades, para perceber ferramentas que vão trazer melhoria no seu agir, no seu ser, no seu perceber. Você faz a sessão de barras de Axis e daqui a um pouco você se percebe procurando constelação familiar. Outros nem é constelação familiar, outros querem fazer lá o fundamento. E outros recebem uma sessão de barras, enlouquece, faz o curso de barras, e sabe o que faz com o curso de barras? Engaveta o manual. E sai fazendo que nem eu fiz por um ano. Não funciona! Botei meu dinheiro fora, não presta, não funciona. E se você soubesse o quanto funciona, você iria lá, abriria o manual e começaria a ler ele desde o início. E gravaria aqueles processos verbais que tem lá e colocaria para ouvir uma meia hora antes de dormir, entendeu? Porque assim, existe uma outra questão aí que eu acho interessante. Quem quiser conversar comigo sobre isso, entra no grupo Vida Leve. No Vida Leve eu levanto questões para a gente estudar em conjunto. Algumas pessoas acham que a gente deve ficar ouvindo um áudio a noite inteira até de manhã. Outras pessoas que trabalham com as terapias e com ferramentas discordam e dizem que isso impede o cérebro de descansar. Eu já fui os dois extremos. Eu já coloquei áudios e vídeos correndo até de manhã e já fiquei sem correr vídeos até de manhã. Percebi que o meu sono melhorou na segunda opção. O que eu acho, pelo conhecimento que eu tenho, pela experiência, que funciona muito bem você dormir uma hora, deitar uma hora mais cedo e colocar um áudio de processos verbais rodando por uma hora até você pegar no sono, sabe? Programar ali para rodar, porque aquele sono que você está quase dormindo, pouco acordado, um pouco dormindo, é ali que a tua mente fica aberta para entronizar o que está chegando ali. E você que tem o curso de barras, você grava aqueles processos que estão no manual, mas coloca com o comando que você aprende do curso. E deixa escutando por 1 hora, 2 horas, depois desliga e vai dormir. Ah, mas antes de dormir tem outro segredinho. Vai lá e corre no máximo 3 pontos. Se alguém escutar esse vídeo e colocou o seu manual na gaveta, não importa qual foi o facilitador de você, não importa se foi o facilitador mais conhecido do planeta ou a facilitadora menos conhecida do bairro, o que importa para mim é, adorei o coração, gratidão, loves reiki, não sei quem é que está me mandando coração, mas é essa a verdade, eu sinto isso. Sabe, não importa. Importa é você com você mesmo. Lembra das distorções cognitivas que eu comecei falando aqui no vídeo? As distorções cognitivas vão influenciar como você recebe o curso. Então pode ser a facilitadora mais poderosa, a que foi lá na frente do Gary Douglas fazer um curso. Mas se você assistir um curso com ela, mas deixar que as distorções cognitivas que está dentro de você falar mais alto, você arquiva o manual. Daqui a pouco, você ouviu esse vídeo, faz um curso com uma pessoa que não tem quase conhecimento, mas ela foi lá e te mostrou os pontos que você deveria trabalhar. Ela foi lá e colocou você no curso.
de praticantes de barras. E você foi lá e saiu do grupo. Achou que sabia demais e saiu do grupo. Ou fechou o seu manual. Deu na mesma. A CF aquela e a CF aquela, ó, você daqui a um pouco se pega dizendo Axis é uma droga. E como pode melhorar? O Gary Douglas e o Derrier, muito espertos, sabendo disso, falaram que para ser uma facilitadora que nem eu, tem que fazer 3 cursos de barras. 1, 2 e 3, com facilitadores diferentes. Porque no primeiro você paga um curso integral, no segundo você tem direito a 50% de desconto, no terceiro você tem 50% de desconto e você daí pagando uma taxa anual de 1.450, que eu acho um valor alto para as condições de algumas pessoas. Tem pessoas que vão pegar isso e vão conseguir criar alunos em um ano. Mas eles cobram só essa taxa e te dão direito de ficar 1 ano para dar curso de barras para outras pessoas. Você tem como recuperar, então, aquele valor investido no curso e o valor que você pagou de taxa anual. Mas isso é outro detalhe. Vamos voltar aqui para as distorções cognitivas que te impedem de ser uma ótima praticante de barras ou uma pessoa impedida de buscar auxílio, seja de barras, seja de reiki, seja de qualquer tipo de terapia. Olha, os estilos distorcidos de pensamento, eles são muito difíceis de ser diagnosticado. E também é difícil de ser tratado. E o Sérgio Alves! Sérgio Alves, Psi, entrou também. Sérgio, se você quiser entrar online depois, antes de eu desligar esse vídeo, eu ficaria muito feliz. Gente, o Sérgio, ele foi um hipnoterapeuta que eu fiz um tratamento com ele, mesmo depois de ter feito o curso de barras. Lembra lá no início desse vídeo que eu disse que as barras são a porta de entrada para as várias ferramentas que vão te colocar no prumo? Pois bem, eu viajei com 3 amigas da infância e era no tempo do Covid, quando o Covid estava pegando feio. E eu fui para a Bahia. E eu acessei uma informação lá que eu não sabia, mas eu acessei a nível inconsciente. E eu não fiz as perguntas a quem pertence isso. Eu, como praticante, como facilitadora, não fiz o que eu deveria fazer, que é ir para o cantinho, me sentar lá no vaso do banheiro, fechar a porta e, em vez de mostrar minha cara amarrada para minhas colegas, para as minhas amigas que me levaram para essa viagem linda, que foi Morro de São Paulo, fiquei lá com cara de boom, num lugar lindo, maravilhoso. Ao invés de ir para o banheiro lá, fechar a porta, me sentar no vaso e ficar, a quem pertence isso? Isso é meu? Isso pertence a mim? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Devolvo ao remetente, consciência anexada. E usar as ferramentas? Não, eu não usei. Eu fiquei lá, ó, na vítima, no Talma e do Dama. E aí, uma das amigas me pagou terapia com este lindo, com essa pessoa maravilhosa que é o Sérgio. Sérgio, gostaria de saber se você está disposto a entrar ao vivo comigo. Eu vou falar sobre as distorções cognitivas, eu vou continuar falando isso no próximo vídeo. Estrelinha de luz entrou? Então, eu vou continuar esperando o Sérgio se manifestar para falar como é que é dar as sessões de hipnose, porque as barras de Axis se complementam com outras terapias. Quantas pessoas estão aqui, quanto as suas ferramentas são uma maravilhoso para os resultados. Então, aí o Sérgio mostrou para mim que eu não tinha problemas psicológicos.
E eu, com o atendimento dele, caiu a minha ficha que eu realmente estava acessando as questões particulares de cada amiga minha. Sim, olha, ele escreveu assim para mim, ó: fico muito feliz em ter ajudado você nesta incrível jornada. Sérgio, como pode melhorar? Você está disposta a contar aqui o que é que você fez comigo? Estaria disposto a fazer isso? Eu ficaria muito feliz se você me desse a sua mão nessa dança. Estou convidando você para dançar. Bom, então, uma forma de pensar a respeito é dizer que todos se olham como um telescópio, certo? Então, assim, todos nós, às vezes, olhamos a vida com um telescópio, gente. Quando eu estava lá no Morro de São Paulo, pensando que eu estava entrando numa depressão profunda e achando que eu estava no meio de amigas e que essas amigas iam entender o meu silêncio, quando eu vi, eu estava sendo julgada por elas. Mas sabe o que estava afetando ali? É que as minhas distorções cognitivas dentro de mim criaram o julgamento delas comigo. Só que eu já estava me julgando dentro de mim. E o Sérgio entrou neste momento para fazer isso comigo. Porque não é porque nós somos facilitadores de barras que também nós não precisamos baixar as nossas barreiras e permitir que alguém cuide de nós. Entendeu? Porque pode ser que aquela sessão de barras ela vai abrir para que chegue alguém e vai lá na feridinha e dá um cutucão ali. É aqui que está doendo? Vamos tratar disso aqui? Vamos fazer nascer uma casquinha aqui? E o Sérgio não me respondeu ainda, mas tudo bem, vou continuar. Então, esse telescópio aí, ele é ajustado. Quando ele está totalmente ajustado e em boas condições, a gente se vê relativamente grande e importante no universo. A gente se vê bem focada, a gente fica com as diversas partes, né, na proporção correta. Infelizmente, poucas pessoas têm esse telescópio perfeito. E quando esse telescópio ele está desregulado, a gente começa a se ver pequena, a gente começa a se ver diminuída. As lentes ficam embaçadas, elas ficam tortas, lascadas, fora de foco. As obstruções do tubo podem bloquear a nossa visão de certos aspectos pessoais. E aí entra também uma outra ferramenta linda do Axis Continence. Tu fez saída pela esquerda do cenário comigo, Sérgio. Porque é bom aqui agora, o que é assim, ó, tu. Então, eu gosto de coisas assim, ó, incrementadas na hora. Mas tá tudo certo, não há certo nem errado, então está tudo certo. Como pode melhorar, o que mais é possível? Então, assim, ó, o que acontece? Essas obstruções do tubo, elas podem bloquear a nossa visão de certos aspectos pessoais. E como eu estava falando, o Sérgio respondeu ali para mim, ó, vamos marcar uma live para falar melhor sobre isso. Bom, aí, quando essas obstruções estão ali, como pode melhorar? Como pode ser mais divertido? Então, no Axis tem uma ferramenta criada pelo Gary Douglas Dehere, que é, quem sabe dizer aí, quem é que escreve aí? Corrigindo a visão, gente. Que eles têm uma percepção, eles têm processos verbais nesse processo, que muitas pessoas que usam óculos, às vezes, estão com suas lentes emocionais lascadas, quebradas pela dor, pela
pela fobia, pelas coisas da vida, e elas não querem enxergar algumas coisas. E o que que acontece? Cria-se uma dificuldade na visão. E aí algumas pessoas vêm pro Axis achando, ah, não, eu vou fazer e não vou usar mais óculos. O Gary Douglas usa óculos, e eu fui a primeira a perguntar sobre isso. Peraí, corrigindo a visão, e o cara que criou isso usa óculos? Pô, gente, ele tem mais de 70 anos, né? Luiz, te liga. Tem outras pessoas que ainda não conseguem ver nada, porque são figuras de um ser falso, colocadas sobre a lente dos seus telescópios. Às vezes tem uma fotinho lá, aquela menininha que foi constantemente molestada, fica adulta, e ela tem no telescópio dela uma fotinho dela, que ela é vagabunda, ela é sem vergonha, ela deixou aquele velho tarado sem vergonha botar a mão nela, e ela leva isso para a vida, porque está grudado no telescópio dela essa dor. Aquela mãe que soube do que aconteceu e foi lá e bateu nela. Sai daí, vagabunda, era tu que estava se esfregando do teu vô. E o que ficou no telescópio dessa moça? Gente, cuidado com seus filhos, cuidado com as suas filhas. Com quem você está deixando eles? Você está perguntando? Você está conversando com cada um para não terem que passar por isso? A criança, ela eu até vou cuidar o que eu vou falar aqui, porque tudo que a gente fala é distorcido às vezes, né? Mas a criança, ela é ingênua, ela é carinhosa, e ela não sabe distinguir o carinho de um adulto. Ela pode interpretar como amor. E isso pode levar anos ela acreditando nisso. E aí um dia ela fica moça. E aquilo começou a apertar tanto que ela esquece. E ela não sabe por que ela não está se relacionando bem no casamento. Por que ela não se entrega numa relação. Sabe, os estilos de pensamento distorcido afastam da realidade de várias formas. As distorções são críticas. Elas aplicam rótulos na nossa vida e nos acontecimentos, ainda antes de ter a chance de se avaliar. E muitos desses rótulos, dessas distorções, elas são imprecisas, elas não são exatas. Alguma pergunta? Algum comentário? Sabe, muitas dessas distorções, essas distorções cognitivas que estão dentro de você, coisas do meu rincão. Bem-vindo! Assista esse vídeo desde o início. Eu vou colocar no canal no YouTube e quero fazer uma parceria com você. Como poderíamos levar o curso de barras de Axis para a Ametista do Sul com facilidade, alegria e glória? O que se requer? Já dei um curso lá, dei curso para 2 alunas de lá. Uma está em Santa Catarina hoje. Bom, 3, Uma foi segundo curso, eu acho. E as outras 2 foram a primeira classe. Boa noite. Sabe, então, essas distorções que são essas distorções que a vida vai lhe impondo, elas vão permitindo que você apenas veja um lado da questão. Ela produz uma visão desequilibrada do mundo e às vezes afeta os seus olhos. E quando você faz uma sessão de barras de Axis, você pode limpar algumas crenças limitantes. Quando você faz
um corrigindo a visão, pode ser que você perceba que os seus olhos se abram. Eu fiz barras de axis numa pessoa e eu nem fiz corrigindo a visão nela. E quando eu terminei a sessão, ela falou: Luísa, meu olho esquerdo está enxergando melhor que o olho direito. Eu falei: bom, né? Não sei o que é isso, mas aconteceu algo bom aí. Então, as distorções são baseadas então no emocional e não nos processos racionais. E a gente levantou 9 distorções que são comuns e que atingem a autoestima. E quando você aprende a reconhecer e desenvolver técnicas de combater para rasgar o véu desta distorção e saber lidar com a realidade de forma mais equilibrada, exata e autocompassiva, o milagre começa a acontecer. Então é isso. Gente, por hoje, amanhã vai ser o dia 2 de 21 dias. Amanhã eu novamente lanço no meu Instagram ali a proposta. Se houver mais de 10 compartilhamentos, vai ter pessoas recebendo aí, sendo sorteada de uma sessão de 150 por uma de 48, tá? Na região de Canoas, Porto Alegre, São Leopoldo. E se for de outro estado, a gente pode conversar lá no Vida Leve com alguma colega e pode ser que, se for sorteado para outro estado, essa pessoa recebe a sua sessão. Mas, para isso, ela precisa compartilhar no perfil de 3 pessoas e manter no seu perfil o meu post. E eu fico por aqui, mas antes disso eu vou falar para vocês as 9 distorções cognitivas que você guarda dentro de si, que pode estar guardando dentro de si. Todos nós temos um pouquinho de cada, mas algumas pessoas vão ter ela de forma mais potente. Generalização exagerada, a rotulagem global, a filtragem, o pensamento polarizado, pensamento polarizado, autorrecriminação. Por exemplo, autorrecriminação é quando você se culpa por coisas que realmente pode não ser da sua responsabilidade, mas você se culpa. Vou falar mais sobre isso. A personalização, a leitura da mente. Gente, a leitura da mente, eu fui vítima disso muito. Eu tô com 59, com 26 anos eu perdi amigas, perdi namorados, porque eu tinha a mania da leitura da mente. Era assim, eu concluía que os outros não gostavam de mim, que estavam zangados comigo e não se preocupavam comigo, e assim por diante. E aí eu dizia isso para as pessoas, sem qualquer evidência verdadeira e dentro de uma conclusão que eu achava correta. E às vezes essas pessoas estavam com outras questões na vida delas, e como eu lia isso e dava que eu tinha adivinhado, a pessoa acabava tendo isso comigo e se afastava de mim. Então, a leitura da mente é um perigo. O raciocínio falso para ter controle e a justificativa emocional. Esses são alguns itens que nós vamos conversar ao longo dos 21 dias. Então, Loves Reiki para vocês até as 22 horas do próximo dia. Até mais. Fico por aqui. Gratidão para quem esteve comigo. Alguém querendo entrar ao vivo, online? Alguém querendo fazer alguma pergunta antes de eu encerrar? Ó, a Psi Mário, as coisas do meu rincão e a EVAs. Vocês querem ser convidados para estar... Algum de vocês querem ser convidados para a gente conversar um pouquinho online? Meu rincão quer falar alguma coisa de Ametista do Sul? Esse vídeo vai ficar no canal do YouTube. Gente, é assim, ó. É assim,
2 é não. Ó, tá? As minhas lives, a resposta pode vir com o número 1 e com o número 2. E não havendo respostas, eu entendo então que ficamos por aqui. E como pode melhorar? Vou finalizar com uma meditação. Vamos lá. Feche teus olhos enquanto não vem respostas. Se você tem alguma dor no corpo, se você está triste, se você está sentindo alguma dor, alguma enfermidade, diga para você mesmo: eu vou amanhecer curado e sarado. Eu sou a fonte. Eu sou a luz. Repete. Eu sou o amor. Repete comigo. Eu sou a alegria. De novo. Eu sou a gratidão. Se você fechar os olhos agora e respirar fundo, eu vou virar a tela aqui para que você pare de olhar para mim. Vamos lá. Eu vou amanhecer curado e sarado. Eu sou a fonte. Eu sou a luz. Eu sou o amor. Eu sou a alegria. Repete comigo. Eu sou a gratidão. Eu sou a minha saúde perfeita. Eu sou Deus em ação, aqui e agora. Assim é, hoje e sempre. Tudo que impede essas palavras de serem a verdade do meu ser consciente e inconsciente. Vamos destruir e descriar agora? Digam sim. Fale assim 10 vezes. Todas as palavras malditas até o dia de hoje, reformuladas são, e permito a luz divina sobre elas, a ponto de se transmutar em saúde perfeita e bem-estar diário. Toda decrepitude sobre as intenções, pensamentos, sentimentos e emoções mal qualificadas, limpo, transmuto, destruo e descrio vezes Deus milhões de vezes. Tudo que pede isso, vamos destruir e descriar então? Sim, 10 vezes o sim. Ok, agora fico por aqui. Rafael, você entrou agora, mas esse vídeo estará lá disponível no canal do YouTube. Vou deixar o meu canal para vocês poderem se inscrever. Lu Cósmica. Deixa eu anotar aqui para vocês. O Lu Cósmica. Universo Mágico. Mágico RS, ok? É só ir lá se inscrever para acessar esses vídeos do início ao fim.